pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam o dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao ver os seus pais, ficaram muito admirados, e sua mãe lhe disse: meu filho, por que agistes assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: por que me procuráveis? Não sabias que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes disseram. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré, e lhe era obediente. Sua mãe, porém, conservava no seu coração todas essas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. olho a pessoa e falo, essa aí vai ser uma boa esposa, né?
não passa só de um atrativo. Infelizmente é que muitos ficam só com um atrativo, né? Mas vamos lá para os casais santos, né? O que a abelha quer não é a beleza da flor. O que a abelha quer da flor é o pólen, é o néctar, para depois poder forjar o mel. Claro que a beleza nos atrai, por isso que Deus fez tudo belo, pois tudo em Deus é belo, é bom. E Deus nos fez assim justamente para que nós pudéssemos atrair-nos mutuamente, para que um fosse atraído pelo outro, e assim nós precisávamos pelo menos de um primeiro contato. E a partir desse primeiro contato, nós então desenvolvêssemos, quem sabe, uma amizade, né? Trocássemos telefone, fanpage, né? Hashtag, né? E assim nós pudéssemos então nos comunicarmos. E aquilo que era simplesmente uma aparência vai me encantando, porque eu vou vendo na outra pessoa algo muito maior, algo muito melhor. E como acontece quando a gente descobre o conteúdo, eu acabo me apaixonando. E por me apaixonar, e com o tempo, cada mais eu vou percebendo que eu necessito, que eu preciso, não mais numa noite de sábado, durante de repente 2 horas, 3 horas, já não basta mais os telefonemas trocados de madrugada, mesmo uma mãe gritando: menino, desliga o telefone, você tem que acordar cedo, não vai dormir não, desliga esse computador. E nós vamos percebendo que precisamos de mais tempo, e que toda despedida é quase uma dor dilacerante no coração. E a gente fica brincando: não, desliga você, desliga você, desliga você, desliga você. Porque ninguém mais quer se separar, porque ninguém mais quer deixar o outro. Então, nós achamos que é tempo de nos casarmos. E aquilo que começou com uma aparência se transformou em paixão. Hoje, acredito ser amor. E por amar, eu decido me casar. Bem, isso é o normal, né? Espero que com vocês, a maioria de vocês, pelo menos tenha sido assim. Acho que ninguém, espero que ninguém, né? Só aqueles que de repente têm aí 60, 70 anos de casamento, talvez, foram obrigados a casar, porque o meu pai escolheu que eu tinha que casar com minha prima, né? Mas hoje, ainda não é assim, não é mais assim. Ainda tem os casos, mas são poucos. Hoje, a grande maioria daqueles que decidem se casam pelo menos achando que se amam. Por isso que, relendo essa segunda leitura, é justamente esse finalzinho, onde São Paulo vai dizer: olha, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E olha só a forma que Deus nos encontrou para que nós compreendêssemos o que é o verdadeiro amor. Deus, vendo que nós estávamos perdidos em nós mesmos, vendo que nós não conseguimos mais nos amar,
vendo que nós não conseguimos mais encontrá-lo. Porque na verdade, nós nunca poderíamos encontrar a Deus, só Deus podia nos encontrar novamente. Deus, no alto da sua sabedoria, decidiu se encarnar. Se encarnar quer dizer, Deus decidiu tornar-se humano, para que assim Ele pudesse nos divinizar. Deus se torna humano e na sua humanidade esconde a sua divindade, para que nós, nos espelhando nele, descobríssemos escondido em nós a divindade que Ele sempre colocou e que há em cada um de nós. E como foi a forma? Porque Deus poderia nos salvar de qualquer forma, de qualquer maneira. Ele poderia simplesmente falar: acabe o pecado, tchau pecado, está encerrado no mundo toda a forma de pecado, toda a forma de erro. Poderia ou não poderia? Poderia, Ele é Deus. Mas será que, fazendo isso, como nós descobriríamos que o amamos? Porque amor é uma escolha, porque amor é decisão. Não adianta simplesmente casar um dia e não decidir se manter casado por tantos e todos os outros dias. Assim como não adianta decidir ser padre em um dia e no outro já não querer ser mais. É necessário acordar todos os dias e falar: obrigado, Senhor, dai-me a graça de ser um santo sacerdote, como a cada um de vocês que estão casados ou que estão pensando em casar. Obrigado, Senhor, pelo meu matrimônio, e dai-me a graça de ser um santo esposo e uma santa esposa. Porque Deus escolheu a forma mais sublime e simples para nos salvar. Escolheu nascer em uma família. E hoje a celebração que celebramos é a celebração do amor. Por que a celebração do amor? Porque para Deus não existe família que nasce onde não há amor. Para Deus, o pensamento de Deus é: toda família tem que nascer no amor. E qual é o primeiro amor? Qual é o primeiro mandamento? Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, só pode se casar quem sabe amar. Porque quem não ama não vai fazer um verdadeiro casamento. Ou vai se enganar dizendo que aquilo que vive é casamento. Pode até ser casamento, mas não é casamento, não é matrimônio. Porque matrimônio exige renúncia, matrimônio exige decisão, matrimônio exige liberdade, matrimônio exige escolha diária pela pessoa amada. E aqui então uma mulher, uma menina, que, como o nosso Samuel da primeira leitura, foi deixada por sua opção, com 3 anos de idade, no templo, para lhe servir o amado. Aquele Deus que ela sempre viveu o primeiro mandamento, amando a Deus sobre todas as coisas, inclusive, sobretudo, a sua família natural. Pois também, não só Maria, mas todos nós somos chamados a amarmos a Deus acima dos nossos pais e nossas mães. Porque foi Ele que criou-nos, foi Ele que deu-nos a vida. Nossos pais são meros colaboradores na criação de Deus. E Maria, então, com 3 anos de idade, decidiu servir ao Senhor. São José não fica atrás. São José também, vão dizer os livros apócrifos, que também São José, mesmo sendo carpinteiro, construtor de casas, construtor de móveis, decidia sempre passar no templo e ali ficar longas horas, quando podia
na casa do Senhor servindo. É interessante o casamento de Jesus, de José e Maria. A história diz que Maria, os sumos sacerdotes, haviam decidido que era hora de Maria se desposar. Mas com quem? Quem deveria essa santa mulher, essa santa menina, aquela que viria ser a mãe de Deus, quem seria honrado ao ponto de desposar uma santa e tão grande mulher? Diz nos livros apócrifos que Maria, que José, estavam entre vários varões. E os sacerdotes rezando. E José está dizendo no seu coração: Senhor, seja feita a tua vontade, eu quero te servir. E como que por inspiração divina, lembrando o tempo do filho de Lúcio, uma pomba sobrevoou o templo e foi pousada justamente no ombro de José. E foi assim que os sumos sacerdotes escolheram José para ser o santo esposo da Virgem Santíssima. Porque os dois só tinham uma intenção: amar a Deus sobre todas as coisas e a viver a vida como santos e, por que não, já cristãos. Foi assim que José desposou Maria e Maria foi desposada por José. Ainda não coabitavam, e nós já conhecemos essa história porque já celebrávamos agora, alguns dias atrás. Mas o bonito é que no Evangelho que acabamos de se proclamar, nós vimos a primeira frase dita pelo evangelista Lucas, que todos os anos, na época da Páscoa, a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saíam de Nazaré e iam para Jerusalém, para cumprir os preceitos pascais. Será que isso não nos questiona? Será que isso não nos lembra nada? Quantas desculpas temos para não levar nossos filhos à igreja? Quantas desculpas temos para buscarmos também a santidade? Por que Deus nos atrapalha na nossa santidade? Por que Deus nos atrapalha na nossa vida? Será que é Deus que nos atrapalha? Ou será que nós que atrapalhamos Deus a nos fazer santos? Todos os anos, durante aqueles 12 anos, Jesus sempre subia com Maria e José, ou com José e Maria, em Nazaré, para Jerusalém. E ali encontrava-se com Deus. Mas aconteceu um fato muito interessante. Naquele ano, diferente de todos os anos, onde está o menino? Ele tem apenas 12 anos, será que foi uma outra comitiva? Se perdeu o menino Deus. E durante 3 dias, ficaram-se então a procurar. E quando encontram, que espanto, somado ou misturado com alegria, meu filho, estávamos preocupados, teu pai e eu. Jesus, com certeza, carinhosamente olha para a Sagrada Família, seu pai e sua mãe, e diz: mãe, pai, não sabias que eu devia estar na casa do meu pai? Como está a nossa família? Quando nossos filhos se decidem a viver na igreja, será que eu sou como Ana? Será que eu ajudo meu filho a ser um santo? Será que eu apresento a meu filho, minha filha, a Deus? Ou logo vem com aquele discurso dos piores pagãos que existem: tu é menor, sai da igreja, não sei porquê, vai casar com o padre. E aqueles discursos que os piores hereges profanam, somos nós muitas vezes que profanamos o templo e ao próprio Deus. Porque o que Deus nos ensina? A amar a Deus sobre todas as
você que ensinou? Não foi você que o colocou na catequese? Por que quando ele começa a viver os mandamentos, logo vem você com as suas crises de ciúme, revoltando? Em outro texto, Paulo vai dizer: pais, não irritem vossos filhos, para que na velhice eles possam cuidar de vós. Sabe por que hoje tem tantos casamentos fadados ao fracasso ou casamentos fracassados? Porque muitas vezes os pais esqueceram desse pequeno detalhe ou desse grande detalhe. O mais importante não é amar um ao outro, mas o mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas. Só quando amamos a Deus sobre todas as coisas é que organizamos os outros amores. Porque se eu amo algo mais do que a Deus, está tudo desorganizado, tudo fadado ao fracasso. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, nós devemos entender e compreender qual é a verdadeira forma de amar. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou respeitar a mulher que eu desposei. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou amar o marido do qual eu aceitei o seu pedido de casamento. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou respeitar e devolver como anda os filhos que Deus me deu, ou os filhos que Deus me der, para que eles também possam um dia amar a Deus sobre todas as coisas. Nós temos que entender de uma vez por todas que nada é nosso, tudo é de Deus. O que Deus nos concede como presente, como dom, é um tempo em que podemos cuidar das coisas que já são deles. Mas que nós jamais esquecemos que aquilo que Deus nos presenteia, um dia devemos devolver muito melhor do que recebemos, justamente para Ele. Essa é a família que Deus quer. A família que vive lá no obediência a Deus. É assim que termina Lucas no Evangelho de hoje. Jesus era-lhes submisso, mesmo sendo Deus. Jesus obedecia a Maria e José, porque obedecendo a Maria e José, ele obedecia à vontade do Pai. Porque Jesus compreendia e sabia que tinha que amar o Pai acima de tudo. Que não era ainda chegado o momento de separar-se e de abandonar, por causa do Evangelho, a sua família humana. Mas que tristeza! Nossas meninas, nossos rapazes, por não terem amor em suas casas, orientações verdadeiras, deixam os seus pais tão cedo e vão se juntar, amando seu pai, com qualquer um, esperando encontrar amor, onde há só dor. Se os pais amassem, o divórcio não veio. Vai dizer para dizer assim: chamam isso de utopia. Eu a isso chamo paz. Por isso é necessário, desde a eternidade, ainda quando humano em teu ser, dizer: meu filho, aprenda a amar sobre todas as coisas a Deus que é Pai, para que um dia os vossos filhos possam verdadeiramente morar na verdadeira família, a família de Deus, aquela que Ele pensou para cada um de nós, e que nós começamos a participar dela no dia do nosso batismo. Que não sejam os pais a estragarem o plano de Deus na vida dos seus filhos, para que os filhos um dia possam honrar aquilo que receberam dos seus pais, dando aos seus pais a graça de serem pais de um santo ou pai de uma santa. Por isso, pais, aprendam a amar como Jesus, como Maria e José, para que um dia o seu nome possa estar sendo glorificado por Deus, por causa dos filhos a qual vocês aprenderam a amar ao mesmo Deus. Por isso, amemos. Amemos.
Pois quem ama conhece a lei. Amemos-nos uns aos outros, pois o amor é todo aquele que ama, nasceu de Deus e chega a conhecer.